Olá pessoal, eu sou o professor Ricardo Kleber e vamos lá então a esta que é a nossa sexta videoaula. É isso aí, não perca as contas, né? A gente vai então fechando essa primeira parte, o primeiro módulo, Fundamentos e Metodologia do Hacker Ético ou do Hacking Ético. Vamos então aí para o tópico 1.6. Olha lá, o 1.6 a gente fala especificamente da parte documental. Pois é, a gente apresenta aí características, detalhes de como deve ser, né? Toda a sugestão para você montar o seu relatório de pentest. O relatório de pentest, como a gente vem aí dando os spoilers, né? Ele deve conter essencialmente dentro de sua estrutura uma parte mais voltada para aquele público mais leigo, os gestores, aqueles que não entendem profundamente. Nós chamamos essa primeira parte, poderia ser aí fazendo um comparativo com trabalhos acadêmicos, um resumo, mas não é um resumo, por ele ter um pouco mais de detalhamento sobre os componentes internos do documento, nós chamamos ele de sumário executivo, beleza? Então a gente começa com o sumário executivo e em seguida, diluído aí dentro da estrutura que vamos apresentar nesta videoaula, você tem então o laudo técnico ou as características profundas, complexas, detalhadas tecnicamente sobre o que foi feito dentro do seu pentest, beleza? Então vamos nessa, deixa eu ampliar aqui para ficar melhor para vocês aí. Opa, tá aqui, né? Então vamos inicialmente falar sobre como é que você metodicamente, já inclusive com um viés de dar detalhes para que não haja contestação sobre o que foi feito, apresentar detalhamento de algum procedimento que você fez, usando principalmente em situações que a gente usa dados voláteis, né? Dados que são colhidos a partir de informações em sistemas que não preservam aquelas informações. A gente pode registrar isso aí, e aí tem um pé dentro de uma outra área que tergiversa aí, ou ela anda em paralelo com a abordagem ofensiva, que é a abordagem passiva da computação forense. Nós estamos falando da ata. Pois bem, é muito comum dentro de procedimentos técnicos que não envolvem, guarda bem, não envolvem juízo de valor, mas relatam o que foi feito, o que foi visto, de forma metódica, sem haver nenhuma inclusão aí de opinião ou parecer. Isso aí é o que a gente chama de ata. Então é comum e é aconselhável que cada procedimento que você faça dentro das atividades do pentest, você registre esse conjunto de procedimentos e resultados em atas, que elas vão ser, como a gente vai ver daqui a pouquinho, incorporadas total ou parcialmente lá nos anexos do seu relatório. Geralmente, dentro do corpo do seu relatório, você apresenta os principais resultados que advém dessas atas, do conjunto da obra do que foi feito no pentest, e depois você disponibiliza na forma de anexo para ter aí uma comprovação, mais uma vez ainda, né, reforçando, sem juízo de valor. Esse é o conceito de ata, que deve ser um instrumento utilizado para registrar situações específicas dentro de cada ação no pentest. O registro descritivo de fatos, discursos ou ocorrências verificadas sem juízo de valor, sem inclusão de opinião e ou parecer. Beleza? Relatório, falando aí em termos de definição, conceitualmente, o que a gente quer num relatório, inclusive, e principalmente agora falando do relatório do pentest, é um registro descritivo de fatos, discursos ou ocorrências verificadas com juízo de valor. Então, em linhas gerais, você tem um conjunto de procedimentos que foram coletados e registrados em atas, em documentos extensos com detalhes técnicos e anotações, sem juízo de valor. A interpretação disso, então, é apresentada dentro de um relatório, e esse sim é um documento que tem o viés de apresentar, pelo menos de forma conclusiva, os resultados com juízo de valor. Esse é o conteúdo do relatório. Fechando essa parte de definição conceitual inicial, a gente tem no relatório do pentest a descrição minuciosa e didática de tudo o que foi feito, uma descrição subjetiva de atividade, experimento, projeto, ação, pesquisa e ou outro evento. E outro detalhe importante e interessante é que muito se fala do relatório do pentest entregue ao final. Mas um detalhe interessante é que é o seguinte, gente, existem níveis de complexidade e acordos feitos no escopo que podem implicar aí na necessidade de apresentação de relatórios parciais. Sim. Então, eventualmente, o escopo foi definido como muito grande e a gestão que cobra ou que quer aquele pentest tem alguns resultados que ela precisa de forma mais imediata. A equipe de pentest, então, pode ser orientada a apresentar relatórios parciais
e ao final apresentar o relatório final de pentest. Isso também acontece, beleza, pessoal? Não é muito comum, mas é possível e você pode ver em situações que exijam aí uma maior quantidade de tempo e ou que exijam respostas mais imediatas por parte do gestor, demandando alguns relatórios parciais específicos. Nesse caso, também é considerado relatório do pentest, só que relatório parcial, aquele que apresenta dados que não estão finalizados, que estão ainda em andamento, mas é muito comum nessas situações que o gestor solicite ao final de todo o processo, naturalmente, o relatório do pentest completo, integral, apresentando tudo de fato o que foi feito pela equipe. Beleza? Então, partes mais importantes do relatório do pentest. Falávamos ainda, duas partes distintas, uma implícita e uma explícita. A parte explícita, quando a gente fala explícito, pessoal, é porque o título, o tópico sumário executivo deve constar como um tópico do documento relatório do pentest. Por isso que a gente fala que ele é explícito no relatório. Então começamos aí, em vez de dizer descrição do que foi feito, não. Relatório do pentest, sumário executivo. E nesse sumário, então, você apresenta de forma resumida tudo que vai ser apresentado no relatório, cada seção com o objetivo de apresentar ao leitor o conteúdo do relatório, o que irá encontrar no documento. Por isso, a exemplo dos resumos nos trabalhos acadêmicos, geralmente ou praticamente quase sempre, o resumo, o sumário executivo, ele é feito ao final. Por quê? Porque ele contempla resumos, contempla trechos mais importantes dos tópicos que vão estar na parte técnica do relatório. Então, se faz todo o relatório, a parte técnica, que vamos chamar aqui de forma implícita de laudo técnico, depois com seus tópicos, que vamos apresentar em seguida no próximo slide, seus tópicos muito bem definidos aí ao longo do documento, você tem então condições de fazer de forma resumida, apresentar as melhores ou mais importantes considerações num linguajar menos técnico possível para a gestão, na forma de sumário executivo que vem no início do seu documento de relatório do pentest. Beleza? Depois, de forma implícita. O que é isso, pessoal? De forma implícita. Você não deve colocar como um tópico do seu relatório laudo técnico. Não. Você entende que o conteúdo que vem após o sumário executivo, ele apresenta os resultados que foram advindos do laudo técnico. O laudo técnico é o processo como um todo relatado nas demais seções do seu relatório do pentest, beleza? Então o laudo técnico apresenta detalhadamente uma análise crítica dos resultados encontrados, contendo a fundamentação, metodologia, ferramentas, resultados, interpretação, conclusões e recomendações. Ah, Ricardo, isso é um TCC. É, é quase um TCC. Só que o viés acadêmico aqui, ele é usado como um modelo para apresentar esse tipo de relatório, mas a intenção aqui não é seguir normas ABNT, não, nós estamos seguindo normas de metodologia de execução de pentests e apresentando seus resultados de forma metódica, né? A gente apresenta aí desde a parte inicial do que foi feito, aos resultados encontrados e as conclusões. Por isso, sim, se assemelha a um documento acadêmico, mas tem o seu formato próprio e a gente apresenta agora a seguir uma proposta de modelo de relatório com tópicos muito bem definidos que sugerimos fortemente que você use no seu relatório de pentest. Mas só para fechar esse slide e reforçando, laudo técnico não é um tópico do relatório de pentest. Ele é um conjunto de informações que estão espalhadas dentro dos próximos tópicos de forma implícita. Beleza? Então vamos nessa. Primeiro ponto aí importante, a capa, né? Você tem a capa do seu pentest, como a gente falou, você tem o sumário executivo, e então você tem uma introdução que contempla aí dois pontos fundamentais, o escopo definido lá atrás, a gente vem falando sobre o escopo que é definido junto à gestão do início, não é isso? E a partir da interpretação do escopo, objetivos e metodologias. Ah, Ricardo, não entendi direito. Calma, vamos falar sobre cada tópico desse aqui ainda nessa videoaula. Espera aí um pouquinho, vamos só apresentar em linhas gerais e a gente detalha cada um deles. E aí então vem o grosso do trabalho. Fases do teste de intrusão, apresentando aqui em cinco sessões independentes a coleta, o mapeamento, a numeração, análise e exploração de falha. Peraí, Ricardo, você falou que a Ethical Hacker sugere 8 sessões. Calma, não confunda sessões de relatório com fases de pentest. Veja bem,
eu falo em exploração e pós-exploração de falhas na metodologia ou nas fases, eu não tenho para que colocar aqui um tópico pós-exploração. Isso não interessa para o cliente. Interessa apresentar que fases foram exploradas, que falhas foram exploradas. Então entendam que esses 5 tópicos aqui apresentados dentro das fases do teste de intrusão são aqueles tópicos que interessam ao cliente. Mas olha lá para trás, lá na nossa videoaula anterior, de fato nós temos aí metodologicamente 8 fases sugeridas para você fazer o seu pentest. Apresenta aqui as 5 fases interessantes para o cliente. E aí então, outro tópico importantíssimo, análise de resultados, vamos já detalhar ele também. Conclusões, recomendações, os anexos, temos uma consideração bem importante aí, que vem se tornando praxe em função do volume e a quantidade, né? Tanto a quantidade de documentos, como também de modalidades de anexos que são importantes serem colocados. A gente tem transformado isso num conteúdo digital, falamos já sobre isso. E as referências. Caramba, referências bibliográficas, é preciso de fato? Sim. Principalmente para fazer justiça, inclusive para atentando às normas do que é público, aberto, mas que tem alguns direitos que devem ser preservados, né? Você deve, estou usando uma metodologia que é open source, estou usando uma metodologia que é GPL, ela é gratuita, sim, mas você deve citá-la, e a gente vai falar sobre isso. Então, tanto as normativas utilizadas para as fases do pentest, para os resultados apresentados e fundamental que você tem, devem ser apresentados nas referências, como também a conceituação ou a definição de alguns termos, o que você usou para chegar a algumas conclusões. Isso dá um pouco mais de tranquilidade ao cliente para não dizer, isso é uma interpretação muito subjetiva da equipe de pentest. Não, isso é uma interpretação que, apesar da sua subjetividade, ela encontra fundamento num referencial técnico que acompanha as principais normativas para a área de pentest. Beleza? Vamos lá então falar sobre esses tópicos, começando então com a capa. Puxa, mas está pulando aqui, né? Começando então com a capa. Na capa, isso é uma sugestão, você pode pegar um Canva aí, encher de frufru sua capa, muito cuidado, né, gente? Isso aqui não é um trabalho de 5ª série, mas também não precisa ser muito duro, né? Uma coisa muito fria, já que hoje o cliente também se encanta com a apresentação. Então, aqui é uma sugestão, né, que você pode adotar ou não, mas recomendo fortemente que observe algumas características que é importante você colocar na sua capa. O nome da empresa, se tiver um logotipo, o logotipo da equipe de consultoria, o título do relatório, para ficar bem claro o que tem no documento, o nome do cliente e ou do contratante, aqui explícito também quem contratou o pentest, seja a pessoa física ou jurídica, ou o representante da pessoa, o representante legal da personalidade jurídica, a data de entrega da versão. Isso é importante porque se houver mais de um relatório, você pode comparar as versões e as datas de entrega. Importante que a data esteja explícita aqui. O endereço, contato da empresa de consultoria. Então aqui você hoje, dependendo de como seja a sua equipe de pentest, você pode fazer uma pequena propaganda aqui na capa, botar um Instagram, um LinkedIn, um e-mail, um WhatsApp, né? Para quem vir aquele relatório, se o cliente apresentar para outras pessoas, já tem ali uma propaganda de cara. Como é que encontra a empresa de consultoria que foi responsável por esse relatório. E então informações sobre a confidencialidade. Isso é muito importante, tá, pessoal? Documento confidencial, isso tem que estar bem grande aqui, olha o tamanho da fonte, né? Para explicar ou para explicitar que trata-se de um relatório que foi solicitado, mas que a responsabilidade é de quem recebe agora, mas que é um documento confidencial. Essa então é a sugestão de capa. A gente parte para detalhes sobre o sumário executivo. O que a gente tem então que apresentar no sumário executivo, além do que a gente já falou aqui, que é aquele resumo do conteúdo técnico do documento. Eu apresento no sumário executivo as seções do documento e o resumo de cada uma delas. Neste documento você vai encontrar, na primeira seção, a introdução, que define o escopo, os objetivos gerais. Escreva dessa forma para ficar bem explícito o que vai ser encontrado no documento depois desse sumário executivo. Deve-se fortemente, aconselho fortemente a você usar termos não técnicos e, se necessário, analogias. É aquela coisa, né, que você fala metaforicamente. Eu vou ter que desenhar? Sim, você vai ter que desenhar. Isso é um atacante, esse é o alvo, esse é o hacker, enfim.
É importante que você se coloque na pessoa do contratante, na cabeça do gestor e de outras pessoas que não têm conhecimento técnico, mas teve a iniciativa de solicitar o relatório e as atividades de pentest, que precisam ali ter uma resposta imediata sobre aquilo. Se você ilustrar adequadamente, com analogias, com desenhos, com esquemas, vai facilitar a compreensão dessa galera aí da gestão, beleza? O que mais? A escrita deve ser direcionada ao leitor tecnicamente leigo, mesmo que você use as palavras mais adequadas tecnicamente falando lá na parte do laudo, ou seja, na parte técnica pós sumário executivo, aqui o que você puder usar de palavras mais próximas ao leitor, mesmo palavras que tenham uma conotação equivocada, mas que sejam popularmente utilizadas para associar alguns equipamentos, algumas modalidades. Ou você pode falar de hacker aqui, você pode falar que CPU é o seu gabinete, enfim, só para dar alguns exemplos. A ideia aqui é que você entre ou apresente os resultados dentro da linguagem do leitor leigo, ou tecnicamente leigo. Geralmente é elaborado ou finalizado por último na escrita do relatório, falamos isso e reforçamos. Não tem como você concluir ou resumir dados pós-sumário sem ter feito esses dados antes de resumir. Isso aí é meio que óbvio, você escreve no final, beleza? Então aí os principais detalhes do sumário executivo. Vamos para a introdução. O que é que você faz na introdução? Pessoal, isso aqui é formal, mas é importante. Defina na introdução o que é pentest. Está se fazendo, o relatório apresenta um resultado de um teste de intrusão contra sistemas computacionais. Defina de forma formal ou de forma conceitual o que é pentest. Apresente um breve relato sobre a utilização do pentest, importância, números, por exemplo, né? Resultados esperados do pentest, nada ainda específico do cliente, mas prepare ele para o que é que ele vai encontrar no relatório de pentest. Isso está na introdução para preparar a leitura dos próximos tópicos. Também é comum nessa sessão fazer uma breve apresentação da empresa de consultoria, aquele jabazinho, né? Fala um pouquinho aí da empresa que executou o pentest, sem exagerar muito aí com títulos, com certificações, mas posicionar ali, mostrar que a sua consultoria está habilitada para fazer esse tipo de atividade e que tem know-how para isso. E da empresa contratante também, né, o que você vai apresentar. Mas eles já se conhecem, né? Talvez se conheçam, mas não conheçam alguns detalhes técnicos aí. Pelo menos alguma parte dos gestores não conhece alguns detalhes profundamente técnicos. Eles podem ser traduzidos aqui já nessa introdução, apresentando dados, se baseando em quê? Nos relatos e contatos realizados durante a consultoria. Naquela fase da definição de escopo, você pega alguns dados ali que pode julgar relevantes para colocar na introdução relacionados ao contratante. Beleza? Fechou a parte introdutória da introdução. Como assim? Porque dentro da introdução você vai ainda para o escopo e para os objetivos, beleza? Você fala em linhas gerais da introdução e vem para o escopo. O escopo, a gente vem mastigando muito, batendo muito nessa tecla aí. O escopo é aquilo que você definiu junto ao contratante. Então depende diretamente da fase de preparação, as conversas com o contratante, tudo o que ficou acertado para a realização do pentest, o que foi permitido, o que foi proibido, o que ficou fechado aí, se é black, white, grey, né? Blind, double blind, restrições de horário e dia da semana que foram respeitados, abrangência de equipamentos e redes testadas, dizer lá qual foi o quantitativo de máquinas de cada setor que foi convencionado no escopo que seriam auditados, que seriam testados, definição do nível de agressividade do teste, informar aí que em determinados momentos, em função da notória especificada aí no escopo, da notória importância de alguns horários para que o sistema não tivesse instabilidades, a agressividade do teste teve um patamar maior em horários de menor movimento, tudo isso pode e precisa ser definido lá na fase inicial e apresentado aqui no relato do escopo, né? Previsibilidade de instabilidades e a definição sobre horas de trabalho e prazos para finalização acertados. Quanto tempo ficou definido, quantas horas foram utilizadas. Ricardo, devo colocar aqui também quanto foi cada hora. Não, pelo amor de Deus, gente. Não, isso aí é você com o contratante. Mas você falou que a partir do escopo você vê quantas horas foram e vai calcular quanto é o custo. Não confundam orçamento com relatório. O orçamento você apresenta, sim, em função de horas estimadas, a partir da identificação do escopo, diretamente com o contratante. No escopo, não.
No escopo você pode falar de horas que foram acertadas e efetivamente utilizadas e prazos que foram acertados e efetivamente utilizados para mostrar aí, eventualmente, coisas que saíram do controle, você precisou de mais prazo, por exemplo, em função de particularidades, isso pode estar na definição do escopo, e eventualmente também mais horas que foram utilizadas além das contratadas. Não que você vá cobrar por isso, mas apresentar isso no escopo é saudável. Beleza? Objetivos e metodologia. Então, parte da descrição desse tópico de objetivos também está diretamente associada ao acordo com o contratante durante a preparação. Então, você vai, a partir do que foi conversado lá com o contratante no escopo, dizer os objetivos são fazer um pentest black box. Não, você não fala assim, né? Você fala fazer um teste de intrusão sem a visibilidade total dos sistemas internos, né? Você não precisa usar termo técnico aqui, a não ser que você fale e explique o que é um black box, um white box, grey box. Alguns preferem colocar os termos, outros não. Pode deixar de uma forma mais próxima do entendimento daqueles que não têm propriedade dos termos técnicos usados no pentest, beleza? Aí fica a seu critério. Além do que foi definido no pentest, no escopo, tem coisas que são meio que obrigatórias, chavões que você coloca nos seus objetivos, por exemplo, os objetivos gerais de um teste de intrusão. Mas eu já expliquei o que é teste de intrusão na introdução? Sim. Você complementa aqui quais são os objetivos gerais de um teste de intrusão. Cuidado para não duplicar informações nesses dois tópicos. O pentest explicado lá em cima na introdução e o pentest aqui apresentando seus objetivos gerais, finalizando a parte da descrição dos objetivos do relatório do pentest. Beleza? E aí então você vai citar também aqui na fase introdutória, tópico 2 ou subtópico 2 da sua introdução, a metodologia utilizada ou as metodologias utilizadas. Aí, se você usou PCI, DSS, NIST, ISAF, OSSTMM, enfim, o PTS, se explicitamente, ou se você usou muito dessas normativas, é hora de fazer jus ou justiça, essas normativas estão disponíveis aí publicamente, gratuitamente. Então, sim, utilizou-se metodologia tal, e você vai citando. Deve levar em consideração também o escopo do teste, para dizer que algumas foram usadas parcialmente em função do que foi definido no escopo, além das normas consideradas mais adequadas para a atividade e que metodologias foram utilizadas. Naturalmente, com o andar da carruagem, ou seja, ao longo do tempo, é muito comum que as equipes de pentest elas fujam de uma metodologia especificamente, usem partes, até citem aqui, mas elas terminem por construir a sua própria metodologia adaptada das que existem ou não, a partir de outras percepções ou visões, jeito de trabalhar da equipe. Nesse caso, você pode botar sem problema. A consultoria foi feita a partir de uma metodologia própria, dizer se tem um nome, se não tem, como é que ela foi feita, mas o importante é que você cite metodologias utilizadas, se elas forem metodologias conhecidas, e faça a referência lá na parte da referência no final do seu relatório, e ou que você cite que usou metodologia própria, proprietária, adaptada. Beleza? Fechou a parte introdutória, então você vai apresentar as fases do teste de intrusão. Parágrafozinho curto, antes de apresentar as 5 fases, você detalha que vão ter 5 fases apresentadas e que cada uma delas compõe uma fase do ciclo de vida do pentest, o que é que você vai encontrar em cada uma delas, para que o leitor ele entenda que nesse coração do trabalho, o que ele vai encontrar em cada um dos próximos 5 tópicos que representam as fases, os procedimentos, ferramentas e resultados de cada etapa do pentest. Aqui é um pouco, não vou dizer subjetivo, mas que varia de um para outro. Não tem muito o que eu falar agora, vamos usar alguns deles em cenários específicos, mas você tem aqui diversas vertentes ou diversos caminhos a seguir, dependendo de como você identificar o que vai ser utilizado, a sua metodologia, as ferramentas, dentro do escopo do que foi definido. Mas são essas 5 fases que precisam ser detalhadas nessa fase do documento. Coleta de informações, mapeamento de rede, enumeração de serviço, análise de vulnerabilidades e a exploração de falhas. Beleza? Detalhou cada uma delas aqui, explicou no início desse tópicozão aqui, fases do teste de intrusão, né? E aí você tem, então, o coração explicado. Olha, talvez vocês queiram me fazer uma pergunta que muito aluno faz no TCC e tudo,
e eu vou dar quase a mesma resposta. Ah, Ricardo, quantas páginas deve ter essa parte das fases do teste de intrusão? Gente, isso aqui não é uma conversa aluno-professor, isso aqui não é um trabalho para deixar na biblioteca. Há casos e casos, né? Você procura ser racional o suficiente para não se alongar demais, mas também você precisa ser detalhista ou detalhado o suficiente para vender seu peixe. Você tem que apresentar o que foi feito no seu pentest. Resumir demais é problemático e encher linguiça demais também pode ser um fator negativo. Olha só que mascação de sebo, como a gente fala por aqui, um relatório com trocentas páginas, então não vou me deter ou orientar ou sugerir número de páginas para relatório de pentesting. Eu vou deixar com vocês, como tem aí em seguida, eu já estou aqui fazendo spoiler, né, a cereja do bolo dessa videoaula, tem muitos modelos de relatório, eu deixo que vocês olhem modelos de relatório e tomem a decisão de acordo com cada caso. Beleza? Então a gente parte para os finalmente, análise de resultados. O que é que a gente tem na análise de resultados? A análise de resultados, né? Então aqui, gente, de fato, é bem subjetivo, é interpretativo, é onde você vai comparar, onde você vai cruzar os dados, né? Do que você tem das normativas, do que você encontrou, para começar a apresentar efetivamente as vulnerabilidades, os resultados, sob o ponto de vista crítico do que você conhece por pentest. Então, os especialistas da equipe apresentam o resultado da análise de todos os testes realizados até então, fundamentados e de forma técnica e didática. E aí, como a gente tem várias metodologias para utilizar, dependendo de cada uma delas, você pode utilizar, por sugestão dessas próprias metodologias, ou não, né? Gráficos, matrizes de risco, nível de criticidade, tipos de vulnerabilidades, tabelas comparativas, né? Seguindo e identificando normas nas quais foram baseadas essas análises. Sejam criativos no limite do que puderem e quiserem, e não reinventem a roda. Tem muita coisa pronta para que vocês usem como formato, como modelo, para que vocês não tenham aí que fazer um trabalho praticamente do zero nessa fase. Existem metodologias, abusem das metodologias, leiam, se apropriem, criem as suas, adaptem, mas nada de estar inventando coisa, a roda, né? Reinventando a roda aqui, inventando do zero o que você vai apresentar como análise do resultado. Até para não fugir muito do que é esperado num pentest. Até porque tem alguns contratantes que já tiveram relatórios de pentest, podem encontrar uma coisa completamente diferente do que ele viu por seu excesso de subjetividade na fase da apresentação de análise de resultado. Então tenha criatividade, mas dentro dos limites ali sugeridos nas metodologias. Beleza? Depois da análise de resultados, então, eu venho para as conclusões. Não é a mesma coisa, não? Não. A conclusão é um pouco mais resumida, pessoal. Você pega a análise de resultado um pouco mais extensa de tudo que você viu, do que você encontrou como resultados do pentest e vai resumir os pontos principais. Ela não deve ser muito extensa, deve condensar os principais pontos da análise de resultados, que foi a fase anterior, com objetividade e linguagem clara. Eu não sei nem se eu posso dizer isso ou se eu deveria dizer isso, mas o fato é que muita gente diz que os juízes só leem o resumo do processo e as conclusões do perito, né, quando ele pede uma perícia. A gente vai falar sobre isso lá no curso de Introdução à Computação Forense e nos demais cursos dessa linha mais voltada como suporte para o judiciário. Aqui a gente pode dizer que, no geral, o gestor que não tem muito tempo ali, ele lê o resumo ou o sumário executivo e as conclusões. Depois disso, ele manda a equipe ler o resto, né? Então, caprichem no sumário executivo e nas conclusões, porque em tese, e aí, né, fonte, vozes da minha cabeça, fontes Times New Roman, não tem uma fonte aí objetiva, específica para apresentar para vocês, só um pouco de experiência nessa área, que no geral o gestor que não tem muito tempo e que não quer se aprofundar nas questões técnicas, ele vai olhar o sumário executivo e as conclusões. Então, a análise de resultados é voltada para finalizar a parte do laudo técnico implícita no relatório e a fase de conclusão é voltada para concluir o sumário executivo e apresentar mais detalhes do que foi encontrado por gestor. Beleza? Conclusões fazem um cruzamento de informações considerando o escopo, a efetividade dos testes e o grau de vulnerabilidade comprovada após a realização do pentest. Beleza? Fechou por aí? Não. Além das conclusões, você tem que mastigar mais ainda. Mais uma vez, gente, fazendo lá
usando os ditados aí clássicos, vou ter que desenhar para dizer, não está tudo lá na análise e nas conclusões, eu preciso ser mais explícito ainda e didático? Sim. Depois das conclusões, tem um outro tópico aqui que deixa ainda mais mastigado para o contratante o que ele espera de um relatório de pentest. São as recomendações. Sim, as recomendações é um grande diferencial que deve focar em apresentar sugestões de melhoria da segurança do cliente. Então não é porque o serviço estava vulnerável que simplesmente remover ou corrigir a vulnerabilidade resolve um problema ali de imediato. Sugestões complementares podem e devem ser apresentadas aqui para que um problema semelhante não volte a acontecer naquele serviço, naquele recurso ou até em outro, a partir de uma visão mais macro. E é aqui que entram as recomendações. Considerando os pontos mais críticos apresentados, então teve muita vulnerabilidade de um tipo. A recomendação precisa focar naquele tipo. Né? Qual é o foco da empresa, onde é que ela está mais vulnerável. Vulnerabilidades com maiores riscos efetivos comprovados. A equipe apresenta recomendações, 3 pontinhos aí para fechar ou para direcionar o que você vai escrever nas recomendações do seu relatório. As recomendações, correção de falhas e vulnerabilidades, isso aqui é o de praxe, claro. As falhas que forem encontradas, como e quando devem ser corrigidas, de que forma, onde buscar os patches aplicar, que serviços desativar ou atualizar. Alterações de hardwares e softwares, sim. Pode ser que o hardware utilizado não permita a atualização de firmware, pode ser que ele esteja, entre aspas, aí, defasado tecnologicamente a ponto de comprometer a infraestrutura como um todo e, consequentemente, a segurança. Então, até recomendações para trocas de hardware podem e devem ser apresentadas nas recomendações. Um ativo, um switch que não é gerenciável e, portanto, não se tem condição de monitorar de forma proativa o link em determinados pontos críticos da rede, tudo isso pode e deve ser fechado aí ou concluído, fechado com a apresentação das recomendações de troca, de manutenção ou troca de hardwares e software. E efetivamente, ou não tem como você fugir do agrado ou da recomendação com relação à equipe de segurança do contratante. A gente falou aqui que não cabe mais aquele pensamento de que a equipe de pentest ela está ali para jogar areia no esforço da equipe interna de segurança, ela está ali para mostrar que a equipe de segurança não foi competente, ela está ali para fazer o trabalho que a equipe de segurança interna não fez. Não, é um trabalho complementar. Então, é importantíssimo identificar fragilidades, ou não, né? Mas geralmente existe, na formação contínua técnica das equipes de segurança dos contratantes. Então, você vai apresentar também nas recomendações, recomendações de capacitação e manutenção proativa de ambiente e do pessoal interno da equipe técnica, né? Se eu tiver um NOC, se tiver um SOC, se tiver um CSIRT, enfim, daqueles que são responsáveis pela manutenção da infraestrutura interna do contratante. E aí vamos então para os anexos. Eu falei que tinha algumas orientações aqui complementares importantes que têm sido observado aí nos últimos pentests apresentados no geral, né? Que a gente vê aí na sociedade digital, nos clientes corporativos de maior porte, que é um volume absurdo de anexos em formatos e quantidade. Então, anexo é anexo. Tudo que você usou e que apresentou de forma resumida, para não ficar muito extenso, dentro do corpo do seu relatório de pentest, footprint, port scan, análise de vulnerabilidades, né? Eles devem ser apresentados parcialmente, tá? Vou até colocar vermelho aqui, ó. Eu não tinha colocado, colocar parcialmente, ó, dentro do corpo do relatório. Por quê? Porque não tem muito significado você apresentar a sondagem a todas as portas e serviços que poderiam existir em uma máquina para ver que as portas estavam fechadas. Não, você mostra só o que é interessante naquele primeiro momento. E onde é que eu apresento, de fato, o resultado de uma ferramenta que foi utilizada como subsídio para o relatório? No anexo, tá? Lembra das atas que a gente falou lá atrás? Eu tenho uma ata de um procedimento que fiz, bem detalhada, bota no anexo e faz o gancho dentro do documento, tá?
podem e devem ser anexados na íntegra nessa seção específica do relatório. E está aqui a orientação que eu falei, que começa a se adequar com os novos, o volume abrangente de dados que precisam ser anexados nos relatórios. Dependendo do nível de detalhamento, número de páginas e ou formato dos relatórios, pode-se e ou deve-se anexar em mídias e não em formato descritivo na forma de anexo. Então tá lá, o anexo está tão absurdo, tão grande, é uma coisa, uma imagem, é um volume de páginas muito grande, que você pode colocar numa nuvem privada com senha e indicar no relatório, ou gravar numa mídia e entregar essa mídia fisicamente anexada no relatório, beleza? Então essa dica aí é para uma situação que está cada vez mais comum, anexos em volume e diversidade muito grandes, e aí o executor do pentest pode optar por entregá-lo na forma de anexos em mídias, sejam elas físicas ou na nuvem, protegidas por senha apresentadas ao contratante. Belezal? E vem então as referências, lembrando que as referências aqui, pelo menos das normativas e metodologias utilizadas, precisam ser citadas, onde é que você encontra. Então, mesmo sem a necessidade de uma listagem formal, não é? Bibliografia utilizada, e aí eu vou citar Kurosi, Royce, vou citar Guido, vou citar o Furuzan, não. Eventualmente, até você pode pegar um termo específico e referenciar aqui. Mas, pelo menos, você vai fazer a referência à fundamentação teórica que embasou suas análises de resultado, normas e metodologias utilizadas total ou parcialmente que estejam disponíveis na internet, links utilizados e ou recomendados relacionados às principais vulnerabilidades encontradas ou reportadas, para que o cliente saiba de fato aquela vulnerabilidade que foi apresentada e corrigida, o grau de criticidade, o volume de sistemas comprometidos por esse tipo de vulnerabilidade que geraram prejuízos em outras instituições, isso é importante. E, eventualmente, você também pode colocar nas referências, que é muito comum hoje na internet, aí, disponível publicamente, guias de boas práticas, seja criado pela própria equipe de pentest e ou indicado a partir de fontes sérias que a gente tem aí no Brasil, o Comitê Gestor da Internet, nós temos aí os CERTs, o CERT-CC, o CERT-BR, enfim, tem muitos guias importantes e sumarizados e feitos de uma forma bem didática para auxiliar desde o usuário ao gestor. Isso pode ser citado também nas referências para auxiliar na cultura de segurança da informação que deve ser passada de forma complementar na hora de apresentar um relatório de pentest. Beleza, pessoal? Então eu acho que é isso que a gente tem aí para finalizar. É a cereja do bolo que a gente vinha anunciando há bastante tempo. Tem um monte, mais um monte mesmo, de modelos de relatórios de pentest para vocês lerem, se apropriarem, tirarem dúvidas, usarem como modelos. Então, curtam, divirtam-se à vontade no primeiro momento e depois formatem o modelo que mais se adequa aos perfis de pentest que vocês podem utilizar daqui para frente se forem explorar isso comercialmente. Começando, não tinha como ser diferente o modelo de relatório do SANS, tá? O SANS tem um modelo que não é novo, mas é bem interessante e abrangente aí. Tem o link também lá no nosso material no AVA. A OffSec, a antiga Offensive Security, quem não se lembra aí, a gente já citou algumas vezes. A OffSec é a mantenedora do Kali Linux, que nós vamos usar como plataforma de ataque na maioria dos nossos testes controlados. Então a OffSec também é dona ou representante aí de algumas certificações que nós citamos aqui. Também tem o seu modelo de relatório de teste de intrusão. Tá aí o link aqui lá no AVA também. E olha só a quantidade de links aí para vocês. Eita, rapaz, na minha época eu não tinha isso, né? Tem coisa aí desde 2013, aí, ó, 12 anos atrás, da OffSec, Offensive Security, da Acme, CoinSpec, PurpleSec. E aí, olha só, eu tenho 2 GitHubs aqui que achei interessantes, não conheço os donos, mas a gente tem que valorizar o trabalho feito por voluntários que disponibilizam fontes, material aí no GitHub. Tá? Então aqui o Júlio César Forte disponibilizou no GitHub aqui diversos modelos de relatórios de pentest. Tá aí o link, tá lá no AVA também. O Riff Adams fez a mesma coisa, mas no caso aqui é só um relatório que eu achei interessante no GitHub dele. Esse link aqui, gente, é um website com diversos modelos de relatório de pentest também, tá? Public Pentest Reports, tá?
bem bacana, pentestreports.com/reports aqui, ó. Sugiro fortemente que vocês tirem um tempinho, acessem, baixem, estudem, utilizem, não só para nossas avaliações, mas para o dia a dia, para montar aí o seu modelo de relatório de pentest. A Hack the Box também tem um template, um guia para você fazer relatório de pentest, e eu encontrei, achei interessante colocar aí, até para aqueles que querem usar a IA para fazer o relatório de pentest. Eu não sou muito devoto disso aí, mas é uma questão de evolução da espécie, como alguns colocam. Nós temos também um prompt aí, um deles, né, o ClickUp aí, um do ChatGPT, um prompt para ajudar, usando o IA, a você montar o seu relatório de pentest usando um prompt de IA. Agora sim, finalizamos por aqui nossa sexta videoaula, nossa terceira videoaula da segunda semana, e finalizamos também por aqui o tópico 1, né? O tópico 1 foi para a cucuia aí, foi para o saco, fundamentos e metodologia do hacking ético. Teve dificuldades, não fixou direito, volta, assiste novamente, dá uma olhada geral. Não passem adiante sem se apropriar. Tem muito conteúdo? Tem, mas é isso mesmo. Eu gostaria que vocês realmente absorvessem o máximo possível para terminar esse nosso treinamento, esse nosso curso, de fato, pensando e conhecendo de uma forma genérica ou generalista, mas também de forma aprofundada, todos os conceitos, normativas, procedimentos, dicas, orientações, fontes e efetivamente as linhas de atuação de um ethical hacker. Beleza, pessoal? Então é isso, a gente vai ficando por aqui mais uma vez e vamos em frente. Valeu!